Oi, como é que vocês estão? Vamos continuar a leitura da Bíblia. Hoje a gente vai continuar o livro de Jó. Nós paramos aquele dia no capítulo 21, nós vamos ler o terceiro ciclo de discursos, o terceiro discurso de Elifaz, no capítulo 22. Vou só virar aqui para ficar melhor angulado. Tava tomando café. E respondendo, Elifaz de Temã disse: acaso pode o homem ser comparado com Deus, ainda quando ele fosse de uma ciência consumada? De que serve Deus que tu sejas justo? Ou que lhe acrescenta se for sem mácula o teu caminho? Acaso o temeroso te arguirá ou entrará contigo em juízo, e não antes pela tua grandíssima malícia e pelas tuas inumeráveis maldades? Porque tu, sem causa, tiraste os penhores aos teus irmãos, e aos nus despojastes os teus vestidos. Negaste água ao fatigado e tiraste pão ao faminto. Com a força do teu braço possuías a terra, e como mais poderoso te levantavas com ela. Despediste as viúvas sem socorro, e os braços dos órfãos quebrantaste. Por isso tu estás cercado de laços, e um repentino temor te turba. E julgavas que nunca verias as trevas, nem serias oprimidos na impetuosa inundação das águas? Acaso não ponderas que Deus é mais alto que o céu, que se eleva o cume das estrelas? E dizes, pois que sabe Deus, ele julga como entre trevas, nas nuvens está escondido, e nem cuidado das nossas coisas, e passeia pelos polos do céu. Acaso queres seguir a rota dos séculos e pisar os homens iníquos, os quais foram arrebatados antes do seu tempo, e um rio destruiu seus fundamentos, que diziam a Deus, retira-te de nós, e que reputavam o onipotente como se não pudesse fazer nada, sendo ele que se cumulou de bens as suas casas, cujo modo de pensar seja longe de mim. Os justos verão e alegrar-se-ão, e o inocente os insultará. Porventura não foi cortada a sua soberba, e o fogo não devorou suas relíquias? Submete-te, pois, a ele, e terás paz, e assim colherás muito excelentes frutos. Recebe a lei sua boca, e grava suas palavras no seu coração. Se voltares para Todo-Poderoso, serás restabelecido, e afugentarás de tua casa a iniquidade. Ele te dará em lugar da terra um rochedo, e em lugar do rochedo torrentes de ouro. Todo-Poderoso declarará contra os teus inimigos, e tu terás pratas a montes. Então abundarás em delícias no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Tu lhe rogarás, e ele ouvirá, e cumprirás os teus votos. Formarás os seus projetos, e terão feliz êxito a luz, e brilhará em seus caminhos. Porque aquele que se humilhar será em glória, e aquele que tiver abaixado os seus olhos, este será salvo. O inocente será salvo, mas será salvo pela pureza de suas mãos. Terceira resposta de Jó ele faz no capítulo 23. E respondendo, Jó disse: ainda agora estão em amargura as minhas palavras, e a violência da minha chaga se agravou sobre o meu gemido. Quem me dera que o conhecesse, o achasse e o chegasse até o seu trono, exporia ante ele a minha causa e encheria minha boca de queixas, para saber o que ele me responderia, para compreender o que ele poderia dizer. Não quero que com muita fortaleza contenda comigo, nem que me oprima o peso da sua grandeza. Proponha contra mim a equidade, e chegará à vitória o meu juízo. Se eu for ao oriente, não aparece. Se ao ocidente, não o perceberei. Se à esquerda, que hei de fazer? Não o alcançarei. Se me voltar à direita, eu não o verei. Mas ele sabe o meu caminho, e ele me prova como o ouro que passa pelo fogo. O meu pé seguiu as suas pisadas. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Dos preceitos dos seus lábios eu não me apartei. Eu escondi o meu seio às palavras da sua boca. Porque ele é só, ninguém pode inverter seus pensamentos, e a sua vontade, tudo o que quis, isso fez. Quando tiver cumprido em mim a sua vontade, ainda tem à mão outras muitas coisas semelhantes, e por isso eu estou turbado na sua presença. E quando considero, sou agitado de temor. Deus amalgou meu coração e o Todo-Poderoso me turbou, porque eu não tenho perecido, não obstante as trevas e que estão sobre mim, nem a escuridade cobriu meu rosto. Capítulo 24. Ao Todo-Poderoso, os tempos não são ocultos, mas os que conhecem a Ele ignoram os teus dias. Uns passam além dos limites, roubam rebanhos e os apacentaram. Roubaram rebanhos,
Uns passaram além dos limites, roubaram rebanhos e os apacentaram. Levaram o jumento dos pupilos e tomaram em penhor o boi da viúva. Tornaram o caminho dos pobres, oprimiram juntamente os mansos da terra. Outros, como asnos montestes no deserto, saem à sua obra. Madrugando para roubar, apontam o pão para seus filhos. Ceifam o campo que não é seu e vindimam a vinha daquele que oprimiram com violência. Deixam nus aos homens, tirando os vestidos que não têm com que se cobrir no frio. A quem as chuvas nos montes repassam, e quem não tendo com que sucumbam abraçam os rochedos. Fizeram violência, roubando os pupilos, e ao povo pobre despojaram. Aos nus e que iam sem vestido, e aos famintos tiraram as espigas. Eles repousam ao meio-dia entre os montões daqueles que, depois de terem pisado a uva nos lagres, padecem de sede. Fizeram gemer aos homens nas cidades, e a alma dos feridos gritou. Deus não deixa tais coisas sem castigo. Eles foram rebeldes à luz, não reconheceram os caminhos dele, nem voltaram pelas suas veredas. O homicida levanta-se ao amanhecer, mata o mendigo e o pobre, e de noite será como um ladrão. O olho do adúltero observa a escuridade, dizendo: ninguém me verá, e cobrirá o seu rosto. Arromba as trevas das casas, como de dia haviam ajustado, e não advertiam que era dia. Se de súbito aparece a aurora, creem que é a sombra da morte, e assim andam pelas trevas como pela luz. Se de súbito aparece a aurora, creem que é a sombra da morte, e assim andam pelas trevas como pela luz. Que interessante. É mais inconstante que a superfície da água. Maldita seja a sua porção sobre a terra, e não ande pelo caminho das vinhas. Ele passe das águas da neve para um excessivo calor, e seu pecado vá até os infernos. A misericórdia se esqueça dele, os bichos sejam a sua doçura. Não haja dele memória, mas haja feito em pedaços como árvore que não dá fruto. Porque ele sustentou a estéril, que não para e não fez bem a viúva. Destroçou os valentes como a sua fortaleza. Quando estiver em pé, não se fiará na sua vida. Deus lhe deu lugar de penitência, e ele abusa disso para a soberba. Os olhos de Deus estão nos seus caminhos. Elevaram-se um pouco, mas não subsistirão. De novo, eu chutei o trem aqui. Ai, ai. Desculpa. Peraí, voltei. Não subsistirão e serão humilhados e arrebatados como todas as coisas, e como cabeças de espiga serão quebrantados. Se isso não é assim, quem me poderá convencer de mentira e acusar as minhas palavras diante de Deus? Respondendo, Nossa, gente, às vezes eu empolgo, a lei esquece, né? Terceiro discurso de Baldade, capítulo 25. E respondendo, Baldade Suíta disse: o poder e o terror estão na mão daquele que mantém a concórdia das tuas alturas. Porventura tem números teus soldados? E sobre quem não surgirá a sua luz? Acaso pode justificar-se o homem comparado com Deus, ou parecer puro que nasceu da mulher? Eis aí a mesma lua não resplandece, as mesmas estrelas são limpas na sua presença. Quanto menos o homem é podridão e o filho do homem é um bichinho? Terceira resposta de Jó a Baldade. Respondendo, Jó disse: de quem és tu, ajudador? Porventura do fraco? Capítulo 26. Terceira resposta de Jó a Baldade, capítulo 26. E respondendo, Jó disse: de quem és tu, ajudador? Porventura do fraco? E sustentas o braço daquele que não tem força? Aquele que deste conselho? Talvez aquele que não tem sabedoria, e fazes alarde da tua grande prudência. A quem quiseste tu ensinar? Não é aquele que fez a respiração? Eis aí os mesmos gigantes que gemem abaixo das águas e os que habitam com eles. Aberto está o inferno diante dele, e não véu algum que cubra a perdição. Ele é o que estende o polo
setentrional sobre o vazio e que suspende a terra sobre o nada. Ele é o que prende as águas nas suas nuvens para que toda uma não precipitem para baixo. O que esconde a vista do seu trono espalha sobre ele as suas nuvens, pois em roda limite as águas até que se acabem a luz as trevas. As colunas do céu estremecem e tremem ao seu aceno. Com a sua fortaleza de repente se congregam os mares, e a sua sabedoria feriu o soberbo. Seu espírito adornou os céus, e por obra da sua mão foi tirada à luz a cobra tortuosa. Eis aqui, isso é uma parte dos seus caminhos, e apenas temos ouvido uma pequena gota do que ele se pode dizer. Quem poderá compreender o trovão da sua grandeza? Resposta coletiva de Jó aos amigos, capítulo 27. Acrescentou também Jó, continuando a sua parábola, e disse: vive Deus que desviou a minha causa, e o Onipotente que trouxe a amargura à minha alma. Porque enquanto em mim houver alento e o Espírito de Deus nos meus narizes, não falarão nos meus lábios a iniquidade, nem a língua minha inventará mentira. Guarde-me, Deus, de vos por ter justos. Enquanto viver, não me apartarei da minha inocência. Não deixarei a justificação que, tendo começado a seguir, não deixarei a justificação que tenho começado a seguir, porque o meu coração nada me remorde em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e o meu adversário seja como iníquo. Por qual é a esperança do hipócrita que se rouba na avareza e Deus não livra sua alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor que lhe sobrevier a angústia? Ou poderá ele deleitar-se no Todo-Poderoso e invocar Deus em todo tempo? Eu vos ensinarei com o auxílio de Deus, que se encerra no Todo-Poderoso. Eu não vou-lo esconderei, mas todo vós sabei que porque pois falais inutilmente palavras vãs? Esta é a sorte que diante de Deus terá o homem ímpio, e a herança e os violentos receberão Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, serão para a espada, e os seus netos não serão fartos de pão. Os que ficarem dele serão sepultados na sua ruína, e as suas viúvas não chorarão. Se ele amontoar prata como terra, e se ajuntar vestidos como lama, ele sim os ajuntará, mas o justo se vestirá com eles, e o inocente repartirá sua prata. Lavrou como a traça a sua casa, e como o guarda fez a sua choupana. O rico, quando dormir, nada levará consigo. Abrirá os seus olhos e nada achará. A miséria o surpreenderá como inundação, e de noite oprimirá da tempestade. Um vento abrasador o tirará e levará, e ele o arrebatará do seu lugar, como um redemoinho. Um vento e lançará sobre ele e não perdoará. Da sua mão irá fungindo toda a pressa. O que vir o seu lugar, baterá sobre eles as suas mãos e assobiará sobre ele. Elogia a sabedoria. A prata tem um princípio das tuas veias. O ouro tem um próprio lugar onde se forma. O ferro tira-se da terra, e a pedra derretida no fogo se torna em metal. Pôs termo às trevas, e ele mesmo considera o fim de todas as coisas. Também a pedra da escuridão e a sombra da morte. A torrente divide do povo vindante aqueles de quem o pé do homem pobre se esqueceu, e que estão fora do caminho. A terra da qual nascia o pão, como no seu lugar, foi destruída pelo fogo. Há lugares cujas pedras são safiras e cujos torrões são grãos de ouro. A ave ignorou a sua horta, e o olho do abutre não a viu. Os filhos dos negociantes não a trilharam, e nem a leoa passou por ela. Estendeu a sua mão contra os rochedos, transtornou os montes desde as suas raízes. Cortando os penhascos, fez arrebatar arroios, e o seu olho viu tudo o que há precioso. Investigou também até o fundo dos rios, e pôs as claras do que estava escondido. Mas a sabedoria, onde se acha ela? E qual é o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu preço, e nem ela se acha na terra dos que vivem em delícias. Pessoal, não sei se eu fiz loucura aqui, que eu tava lendo o capítulo 27, eu terminei. O que vir no seu lugar, baterá sobre ele as mãos e assobiará sobre ele. Agora, um elogio à sabedoria no capítulo 28, né? Cortando os penhascos, fez arrebatar arroz, e o seu olho viu tudo que é precioso. Peraí. Os filhos dos negociantes não a trilharam, e nem a leoa passou por ela. Estendeu a sua mão contra os rochedos e transtornou os montes desde as suas raízes. Cortando os penhascos, fez arrebatar arroios, e o seu olho viu tudo que há precioso. Investigou também até o fundo dos rios, e pôs às claras o que estava escondido. Mas a sabedoria, onde se acha ela? E qual é o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu preço, nem ela se acha na terra dos que vivem em delícias. O abismo diz, ela não está em mim.
E o mar publica: ela não está comigo. Não se dará por ela o ouro mais puro, nem se pesará a prata em câmbio dela. Não será comparada com as cores mais vívidas da Índia, nem com a pedra sardônica, preciosíssima, nem com a safira. Não se igualará ao ouro nem o cristal, e ela não se dará em troca pelos vasos de ouro. Quando a grande e elevado não se nomeará em comparação dela, mas a sabedoria se tira de coisas ocultas. Não se liguará ao topázio da Etiópia, nem será comparada com as tintas mais brilhantes. De onde vem a sabedoria? E qual é o lugar da inteligência? Escondido está aos olhos de todos os viventes, até as aves do céu está oculta. A perdição e a morte disseram: aos nossos ouvidos chegou sua fama. Deus entende o seu caminho, e Ele mesmo conhece o seu lugar, porque Ele vê as extremidades do mundo e conhece o seu lugar. Ele é o que deu peso aos ventos e pesou a água com medida, quando prescrevia certa lei às chuvas, quando designava caminho às tempestades ruidosas. Então a viu e manifestou, e preparou e investigou, e disse ao homem: eis aí o temor do Senhor. Ele é a mesma sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Gente, às vezes tem já, eu acho que 120 vídeos gravados e nenhum deles, nenhum deles tem cortes, tipo assim, eles são bem na íntegra. E eu gostaria de me desculpar de verdade, Aline, Aline, porque eu tenho tentado fazer isso de forma orgânica e eu gostaria que ficasse assim. Eu não sei quantas pessoas às vezes vão chegar a ver esse vídeo, mas é de coração. Então, eu não gostaria de tirar os vídeos, vou tentar melhorar cada vez mais os vídeos pra frente, as leituras, mas eu não vou tirar o que tá pra trás, nem mudar, nem editar. Eu vou deixar assim. Porque eu tô vendo aqui agora, por exemplo, eu me perdi umas 2 vezes aqui sem falar os capítulos, mas é porque eu tô fazendo uma leitura. A gente tá meio que fazendo uma leitura amigável, não é algo tipo totalmente. É sério, mas é descolado. Sabe? Tipo assim, é uma leitura. As leituras são um estudo sério, seríssimo e que eu venho fazendo. Eu tive a ideia de gravar esses vídeos assim, para poder, inclusive, para que muitas pessoas que eu já percebi que às vezes não gostam da leitura visual, mas gostam de ouvir as leituras, gostam de saber das coisas, às vezes só pra você ler e tal. E talvez, sei lá, de alguma maneira possa ajudar. A ideia desse canal é fazer uma biblioteca digital, tá? De todos os livros possíveis de ler. Então, todo livro que eu ler, eu tô fazendo isso, porque como, né? Então, eu peço desculpas pela simplicidade, talvez pela falta de conhecimento um pouco sobre esse tipo de trabalho de leitura e tal, mas é porque eu sempre gostei muito e eu tava vendo alguns erros para trás, algumas coisas que eu fiz errado, eu não queria tirar por causa dessas coisas, eu queria deixar. São muitos vídeos e eu sei que não tem muitas pessoas ainda vendo eles, mas eu sei que vocês vão entender as mensagens, as leituras e assim, qualquer eventual erro que tenha para trás, eu peço desculpas. Então vamos voltar aqui. Chega, né, de choradeirinha, tô muito sensível esses dias. Vou fechar um pouco isso aqui pra me dar uma... Capítulo 29. Monólogo final de Jó. Acrescentou também Jó, continuando a sua parábola, e disse: quem me dera ser como eu fui nos meses antigos, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça, quando eu era guiado pela sua luz e caminhava caminhava nas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando Deus habitava secretamente em minha casa, quando Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos em torno de mim, quando eu lavava os meus pés em manteiga e quando a pedra derramava para mim arroz de azeite, quando eu saía até a porta da cidade e me preparava uma cadeira na praça pública,
Viam-me os mancebos e se escondiam, os velhos levantando-se punham em pé, os príncipes cessavam de falar e punham o dedo sobre a sua boca. Os maiorais continham a sua voz e a sua língua ficava pegada ao seu paladar. A orelha que me ouvia chamava-me de bem-aventurado, e o olho que me via dava testemunho de mim, porque eu tinha livrado o pobre que gritava e o órfão que não tinha com quem o socorresse. A bênção do que estavam a perecer vinha sobre mim, eu consolei o coração da viúva. Eu me revesti da justiça, a equidade me serviu como de vestido de diadema. Eu fui o olho do cego, o pé do coxo, eu era o pai dos pobres, e a causa dos que eu não tinha conhecimento, eu me instruía delas com toda diligência. Eu quebrava os queixos do iníquo, tirava a presa dentre os dentes. Eu dizia, eu morrerei no meu ninhozinho, e multiplicarei os meus dias como a palmeira. A minha raiz, descoberta, está junto às águas, e na minha seara fará o assento o orvalho. A minha glória sempre se renovará, e o meu arco fortificará na minha mão. Os que me ouviam esperavam a minha sentença. Em silêncio não estavam atentos ao meu conselho. Não ousavam ajuntar nada às minhas palavras, e as minhas razões caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, e abriam a sua boca como as águas tardias. Se alguma vez me ria com eles, não o criam, e a luz do meu rosto não caía no chão. Se eu queria vê-los, assentava-me no primeiro lugar, quando eu estava sentado como um rei rodeado de guardas, que era todavia consolador dos aflitos. Capítulo 30. Porém agora zombam de mim os de menos idade, os pais no outro tempo não me dignariam pôr com os cães do meu rebanho, aqueles cuja força de mãos repultava eu em nada, e eram estimados como indignos de viver, estéreis pela pobreza e pela fome, que andavam rodeando pelo deserto, esquálidos pela calamidade e pela miséria, e comiam ervas e cascas de árvores, sem que sustentavam das raízes os juníperos, que se arrebatando os vales estas coisas, logo que as achavam, corriam elas com gritaria. Habitavam nas concavidades dos reis e nas cavernas da terra, ou sobre os penhascos, que achavam a sua alegria entre tais coisas, e reputavam por delícia estar debaixo dos espinhos. Filhos de gente insensata e desprezível, e que nem ainda aparecem na terra. Agora tenho chegado a ser a sua canção, e tenho me feito objeto dos seus escárnios. Eles me abominam e fogem para longe de mim, e não receiam cuspir-me no rosto, porque abriu a sua aljava e me afligiu, e pôs um freio na minha boca. Logo que comecei a aparecer, se levantaram à minha destra as minhas calamidades, tornaram meus pés e me oprimiram com as tuas veredas como ondas, desbarataram-me os caminhos e armaram-me traições e prevaleceram, e não houve quem me socorresse. Como brecha de uma muralha, e por uma porta aberta se lançaram sobre mim, e se vieram acabar com a minha miséria. Como vento, e como nuvem passou minha saúde, e agora dentro de mim mesmo se murcha a minha alma e me possui em dias de aflição. De noite os meus ossos são trespassados de dores, e os que me devoram não dormem. Com a multidão destes que se consome o meu vestido e me cercaram com o cabeção de túnica. Sou comparado ao lodo, e sou semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me ouves, ponho-me diante de ti e não olhas para mim. Trocaste em severo para comigo, e na dureza da tua mão te mostras inimigo para comigo. Levaste-me como pondo-me sobre o vento, me arrojaste com violência. Sei que me entregarás à morte, onde há casa estabelecida para todo vivente, mas não estendes a sua mão para consumi-los inteiramente. Se caírem, tu mesmo salvarás. Eu chorava algum dia sobre aquele que estava aflito. A minha alma se compadecia do pobre. Esperava bens e vieram-me males. Esperava luz e saíram trevas. As minhas entranhas ferveram sem descanso algum. Os dias da aflição me surpreenderam. Caminhava triste, mas sem furor. Levantando-me, gritava no meio da gente. Fui irmão de dragões e companheiro das avestruzes. Denegrida está a minha pele sobre mim, e os meus ossos se cercaram pelo ardor. A minha cítara se tocou em tristes lamentos, e o meu órgão nas vozes dos que choram. Capítulo 31. Fiz concertos com os meus olhos, de certamente não cogitar, nem ainda em uma virgem, pois que parte teria Deus em mim lá em cima, e que herança onipotente desde as alturas,
Porventura não há perdição para o malvado, estranheza para os que obram a injustiça? Porventura não considera ele os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se caminhei em verdade, se apressou o meu pé para o engano. Pese-me, Deus, a balança justa e conheça a minha singeleza. Se os meus pés se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos, e se as minhas mãos se pegou em mácula, semei eu e o outro Semeie eu e outro o coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração foi seduzido por causa de mulher, e eu armei traições à porta do meu amigo, seja minha mulher desonesta por outra, e prostitua-se a paixão de outros, porque este é um crime enorme, uma grandíssima maldade. É o fogo que consome até o extermínio, que desarraiga até as mais pequenas vergonhas. Se eu me dedignei a entrar em juízo com o meu servo ou com a minha serva quando eles disputavam contra mim, pois que farei quando Deus te levantar para me julgar? E quando me perguntar, o que lhe responderei? Porventura, o que me formou no ventre a mim não criou também a ele? E não foi um que formou no ventre da mãe? Se neguei aos pobres os que queriam, e se fiz esperar os olhos da viúva? Se como sozinho o meu bocado, se órfão não comeu dele? Porque desde a minha infância cresceu comigo a comisseração, e do ventre da minha mãe saiu comigo. Se desprezei ao que perecia, porque não tinha o que vestir-se, ao pobre não tinha que cobrir-se. Se os seus membros não me abençoaram, e não se aquentou com os velos das minhas ovelhas, eu levantei a minha mão contra o ainda, e quando me via superior na porta. Caia o meu ombro da sua juntura e quebre-se o meu braço com seus ossos, porque eu sempre temi a Deus com as suas ondas que gravitaram sobre mim. Eu não pude suportar o seu peso. Se eu julguei que o ouro era minha força, se eu disse ao ouro mais puro, tu és minha confiança, se eu me alegrei com as minhas grandes riquezas e com os grandes bens que eu ajuntei pela minha mão, se eu olhei para o sol no seu luzimento e para a luta quando caminhava com claridade, e o meu coração sentiu algum oculto contentamento, e eu beijei minha mão com a minha boca. O que é o sumo da iniquidade? Um renunciar do Altíssimo Deus. Se eu folguei com a ruína daquele que me tinha ódio, se eu exultei com o mal que sobreveio, pois não permiti que pecasse a minha garganta, demandando com imprecações a sua morte. Se as pessoas da minha casa não disseram, quem nos dará a sua carne para nos fartarmos dela? O peregrino não ficou de fora, a minha porta esteve aberta para o viandante. Se encobri com o homem o meu pecado e ocultei meu coração com a minha iniquidade, se a grande multidão me aterrou, ou se fiquei atemorizado pelo desprezo que de mim faziam os meus parentes, e se eu, pelo contrário, não me conservei em silêncio sem sair da minha porta, quem me dera um que me ouvisse, e que o Onipotente escutasse os meus desejos, e que escrevesse o livro mesmo que julga, para levá-lo sobre o meu ombro. Chutei de novo. Para levá-lo sobre o meu ombro e rodear-me com ele como coroa, cada um dos meus passos o publicarei e lhe o apresentarei como a príncipe. Se a terra que eu possuo clama contra mim, se os seus regos choram com ela, se comi seus frutos sem dinheiro e se lhe afligiu o coração dos que cultivaram, ela me produz abrolhos em lugar de trigo e espinhos em lugar de cevada. Findaram as palavras de Jó. Terceiro discurso de Eliú. Primeiro discurso, terceira unidade, discurso de Eliú. Primeiro discurso, pedagogia do sofrimento, capítulo 32. Cessaram, porém, esses 3 homens de responder a Jó, porque se tinha por justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família Ram, se irou e encheu de cólera. Inflamou-se em ira contra Jó, porque dizia que ele era justo diante de Deus. Irritou-se também contra os seus inimigos por não terem achado resposta conveniente, senão somente havia condenado a Jó. Eliú, pois, esperou que Jó falasse, porquanto eram mais velhos os que haviam falado. Mas como viu que os 3 filhos não puderam responder, se indignou fortemente. Respondendo Eliú, do filho de Baraquel de Buz, disse, o mais moço em idade, e vós provectos, portanto abaixando a minha cabeça, não me atrevi a expor o meu parecer, porque esperava que me falasse em idade mais provecta e que muitos anos ensinassem sabedoria.
e que os muitos anos ensinassem sabedoria, mas pelo que vejo, o Espírito está nos homens, e a inspiração do Todo-Poderoso dá a inteligência. Não são os sábios de muita idade, nem os anciãos que julgam o que é justo, portanto eu falarei. Ouvi-me, e vos mostrarei também a minha sabedoria, porque tenho dado lugar aos vossos discursos, tenho ouvido as vossas razões, enquanto tem durado as vossas disputas. Enquanto eu cria, e enquanto eu cria que vós dizeis alguma coisa, atendia. Mas pelo que vejo, não há entre vós quem possa arguir Jó, nem responder às suas razões. Não digais, porventura, nós achamos a sabedoria, e Deus é que a lançou de si, não algum homem. Ele não falou nada para mim, nem eu lhe responderei também, segundo os vossos arrazoados. Vamos só pegar uma água. Ei-los a intimidados e não deram mais resposta, e a si mesmo taparam a boca. Depois eu, tendo esperado e não tendo falado, ficaram mudos e não tiveram já que responder. Responderei eu também pela minha parte e mostrarei a minha ciência, porque eu estou cheio de razões e me aperta o espírito no meu peito. Eis aqui o meu peito é como um mosto semi-respiradouro, o qual faz estourar as vasilhas novas. Falarei e respirarei um pouco, abrirei meus lábios e responderei. Não farei acepção de pessoa, nem igualarei a Deus como homem, porque não sei o tempo que subsistirei, e se daqui a pouco me levará o meu Criador. 33. Ouve, pois, Jó, as minhas palavras e escuta todos os meus discursos. Eis que aqui abri a minha boca, fale a minha língua nas minhas faces. Os meus discursos sairão da simplicidade do meu coração, e os meus lábios pronunciarão sentimentos apurados. O Espírito de Deus me fez, e o assopro do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, e põe-te a fazer-me frente. Eis aqui, Deus me fez a mim, como a ti, do mesmo lado também eu fui formado. Pelo que nada há de maravilhoso em mim te espante, e a minha eloquência não te será pesada. Disseste, pois, nos meus ouvidos, e ouvi a voz das suas palavras. Estou limpo e sem pecado, estou sem mácula, e em mim não há iniquidade. Porque Deus achou contra mim queixas, e por isso considerou seu inimigo. Pôs os meus pés no cepo, observou todas as minhas veredas. Isto, pois, é que tens mostrado, não és justo. Responder-te-ei que Deus é maior do que o homem. Disputas contra ele, porque não respondeu a todas as tuas palavras? Deus fala uma vez, e segunda vez não repete a mesma coisa. Por sonho de visão noturna, quando cai isopor sobre os homens, estão dormindo no seu leito. Então abre os ouvidos dos homens e, admoestando-os, lhes adverte do que devem fazer, para apartar o homem daquilo que faz, para livrar a soberba, salvando a sua alma da corrupção, e a sua vida para que não passe por espada. Corrige-o também por meio das dores na cama, e faz com que todos os seus ossos se mirem. Neste estado se lhe fez aborrecido o pão, e o manjar que noutro tempo apetecia tua alma. Consumir-se-á a sua carne, e os ossos que haviam estado cobertos se descobrirão. Aproximou-se a sua alma a corrupção, e a sua vida que traz a morte. Se houver algum anjo entre milhares, que fale a seu favor e instrua o homem no seu dever. Se compadecerá dele, dirá: livra-o para que não desça a sua corrupção. Eu achei por que lhe fazer graça. A sua carne está consumida dos castigos que tornam os dias da sua mocidade. Ele pedirá perdão a Deus, e Deus lhe aplicará. Ele verá com júbilo a sua face, e Deus justificará de nosso a este homem. Tornará a olhar para os homens e dirá: pequei e deveras, delinqui e não tenho sido castigado como merecia. Deus livrou a sua alma para que não caminhasse à morte, senão que vivendo visse a luz. Ora, Deus obra todas essas coisas 3 vezes em cada um, para retirar as tuas almas da corrupção e para esclarecer com a luz dos viventes. Atende, Jó, e ouve-me, e cala-te enquanto eu falo. Se contudo tem alguma coisa a dizer, responde-me, fala-me, porque quero que compareças justo. Se não a tens, ouve-me,
Cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Segundo discurso, Deus é justo. 34. Capítulo 34. Continuando, pois, Eliú o seu discurso, disse também o que se segue. Ouvi os lábios as minhas palavras, eruditos, escutai-me, porque o ouvido julga das palavras, assim como o paladar distingue os manjares pelo gosto. Tratemos como em comum a causa e vejamos entre nós o que seja o melhor, porque Jó disse, eu sou justo, e Deus transtornou a minha causa, porquanto no juízo que se faz de mim, a mentira, violenta é a minha seta sem pecado algum. Que homem há semelhante a Jó, que bebe o escárnio como água, que anda com os que obram iniquidade e caminha com os homens ímpios. Porque disse, o homem não agradará a Deus ainda que vá correndo com ele. Vós sois os cordatos, ouvi-me, a impiedade está longe de Deus e a injustiça longe do Todo-Poderoso, porque ele pagará ao homem a sua obra, recompensará a cada segundo os seus caminhos, a cada um segundo os seus caminhos. Porque certamente Deus não condenará sem razão, nem o onipotente atrapalhará a justiça, ao qual outro estabelecer sobre a terra, ou quem pôs sobre o mundo que fabricou, se voltasse a ele o seu coração, atrairia a si o espírito e alento dele. Toda a carne perecia ao mesmo tempo, e o homem se tornaria em si. Toda a carne pereceria ao mesmo tempo e o homem se tornaria em cinza. Portanto, se tens entendimento, ouve o que se diz e escuta a voz do meu discurso. Acaso pode ser curado aquele que não ama a justiça? E que condenas tu afoitamente aquele que é justo? E como condenas tu tão afoitamente aquele que é justo? O que diz ao rei? Apóstata e chama ímpios aos grandes. Aquele que não guarda respeito à pessoa dos príncipes. O que não conheceu o tirano quando disputava contra o pobre. Porque todos são obras das suas mãos. Eles morrerão de improviso, no meio da noite sublevarão os povos, passarão e tirarão o violento sem haver a mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens, e considera todos os seus passos. Não há trevas, não há sombra de morte, de maneira que se escondam ali os que obram iniquidade. Porque já não está mais no poder do homem vir a Deus a ser julgado. Ele destruirá uma inumerável multidão e porá outros em seu lugar. Porque conhece as suas obras, e por isso o enviará à noite, e eles serão moídos. Feriu-os como os ímpios à vista de todos. Os que como de propósito se apartaram dele, não quiseram compreender todos os seus caminhos, para fazerem que o clamor do indigente subisse até ele, que ouvisse a voz dos pobres. Porque ele se concede a paz, quem há que o condene? E se ele esconde o seu rosto, quem o poderá contemplar? Seja isso sobre a gente, seja sobre todos os homens. Ele é o que faz reinar o homem hipócrita por causa dos pecados do povo. E pois que eu tenho falado de Deus, também não te estorvarei a ti. Se eu errei, corrige-me tu. Se falei com iniquidade, não acrescentarei mais. Porventura te pedirá Deus a ti conta do que eu falei que te desagradou? Mas tu foste o primeiro a falar, e não eu. Se sabes coisa melhor, dize-a. Falem-me, homens inteligentes, e ouçam-me um homem sábio. Mas Jó falou neciamente, as suas palavras não soam boa doutrina. Pai meu, seja provado Jó até o fim, e não retires-te a tua mão de um homem iníquo, porque ajunta blasfêmia sobre os seus pecados, entre mentes nós o apertemos, e depois aquele para o juízo de Deus nos teus discursos. Terceiro discurso, vantagens da virtude, capítulo 35. Mas Eliú falou de novo desta maneira. Parece-te acaso justo o teu pensamento quando diste mais justo sou eu que Deus? Porque tu disseste, o que é justo não te agrada, ou que a conveniência tiras tu seu pecar? Assim que eu responderei aos teus discursos e aos teus amigos contigo. Levanta os olhos ao céu, vê e contempla o firmamento que é mais alto que tu. Se pecares, em que prejudicarás a Deus? E se as tuas iniquidades se multiplicarem, que farás tu contra ele?
Demais disso, se obrares com justiça, que lhe darás? Ou que receberá ele a tua mão? A tua impiedade poderá fazer mal a um homem que é teu semelhante, e a tua justiça poderá ser útil ao filho do homem. Eles clamarão por causa da sua multidão dos caluniadores, e se lamentarão pela força dos braços dos tiranos. E nenhum disse: onde está o Deus que me fez, que deu canções na noite? O qual nos instrui mais que os animais da terra e nos ilustra mais que as aves do céu. Eles clamarão entre Deus, e Deus não os ouvirá por causa da soberba dos maus. Não em vão, pois ouvirá Deus e verá o Onipotente as causas de cada um. Ainda quando disseres, não atende, julga-te a ti mesmo na sua presença e espera-o, porque não é agora quando ele exercita o seu furor e nem castiga os delitos com severidade. Logo, Jó em vão abre a sua boca, sem ciência multiplica suas palavras. Quarto discurso, submissão a Deus. 36. Acrescentando Eliú falou assim: escuta-me um pouco e eu explicarei contigo, porque ainda tenho que falar em defesa de Deus. Tornarei a pegar no discurso que eu fazia desde o princípio e provarei que o meu Criador é justo. Porque o certo é que nos meus discursos não há mentira, e se a tua aprovação uma ciência consumada. Deus não rejeita os poderosos, visto que também é poderoso, mas não salva os ímpios e faz justiça aos pobres. Não tirará os seus olhos dos justos, e põe aos reis sobre o trono para sempre, eles serão exalçados. E se tiverem em cadeias atados com os laços da pobreza, ele lhes fará ver as suas obras e as suas maldades, porque foram violentos. E lhes abrirá também o seu ouvido para os repreender. Ele lhes falará para os que se convertam da sua iniquidade. Se ouvirem e cumprirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em glória. Porém, se não ouvirem, passarão por espada e serão consumidos por sua sandice. Os dissimulados e dobres do coração provocam contra si a ira de Deus, nem clamarão quando se virem manietados. A sua alma morrerá na tempestade, e a sua vida acabará entre os depravados. Ele livrará da sua angústia ao pobre e abrirá o ouvido na tribulação. Ele te salvará, pois da boca da angústia, e quem não tem fundo debaixo de si, largamente. E o descanso da tua mesa estará cheia de gordura. A tua casa tem sido julgada como a de um ímpio. Ganharás a causa e sentença. Não te vença, pois a ira para oprimires a algum, nem te dobre a multidão de dádivas. Reprime a tua grandeza sem tribulação e todos os robustos com fortaleza. Não dilates a noite para que subam os povos por eles. Guarda-te por declinares para a iniquidade, porque tu começastes a seguir depois que caíste na miséria. Olha como Deus é excelso na sua fortaleza e nenhum semelhante a ele os legisladores. Quem poderá esquadrinhar os seus caminhos? Ou quem poderá dizer-lhe, tu fizeste uma injustiça? Lembra-te, não compreendes a sua obra da qual cantaram os homens. Todos os homens o veem, mas cada um vê de longe. Com efeito, Deus é grande, que sobreexcede a nossa ciência. Os seus anos são inumeráveis. Ele detém as gotas da chuva e verte as águas do céu como arroios, as quais caem das nuvens que cobrem tudo por cima. Se quiser estender as nuvens como pavilhão seu e fuzilar relâmpagos como a luz desde o alto, cobrirá também as extremidades do mar, porque por meio essas coisas exercia os seus juízos sobre os povos e alimenta muitos mortais. Nas suas mãos esconde a luz e lhe manda que torne de novo. Faz conhecer a quem ama que é essa possessão sua e que ela pode subir. Sobre isso se espantou meu coração e se moveu do seu lugar. Ouvi a sua voz terrível e faz conhecer a quem ama que esta é a possessão sua, que ela pode subir. Amém? Agora nós vamos ler 37. Capítulo 37. Sobre isso se espantou meu coração e se moveu do seu lugar. Ouvi sua voz terrível e o sonido que sai da sua boca. Ele considera tudo que é debaixo dos céus e difunde a sua luz sobre as extremidades da terra. Após ele, rugirá sonido e trovejará pela voz a sua grandeza. E não está compreendida quando for ouvida a sua voz. Trovejará Deus maravilhosamente com a sua voz, que coisas grandes e impenetráveis. O que manda a neve, que a neve desça sobre a terra, e as chuvas do inverno, e as impetuosas águas das grandes tormentas. O que põe um selo sobre as mãos de todos os homens, para que cada um conheça suas obras. A fera entrará no seu esconderijo e ficará na sua cova. De lugares ocultos sairá a tempestade, e do Arcturo o frio. O caramelo se forma ao assopro de Deus, e depois derramam as águas em grande abundância. O trigo deseja as nuvens, e as nuvens espalham sua luz. Elas esclarecem em torno, por onde quer que as conduza, a vontade daquele que as governa, e tudo quanto ele lhes manda.
sobre a face de toda a terra. Ou seja, numa tribo estrangeira, ou numa terra sua, ou em qualquer lugar onde a sua bondade lhes mandar que se achem. Ouve, Jó, essas coisas. Para e considera as maravilhas de Deus. Acaso sabes tu quando mandou Deus as chuvas que fizessem aparecer a luz das suas nuvens? Porventura conhecem as grandes veredas das nuvens as tuas perfeitas inteligências? Não é assim que os teus vestidos estão quentes quando o vento do meio-dia assopra sobre a terra? Talvez formastes tu com ele os céus, que são sólidos como se fossem de metal. Mostra-nos que lhes diremos, porque nós outros cá estamos envolvidos em trevas. Oh, mas dou só uns pisadão ali, mas tá bom. Mostra-nos o que lhe diremos, porque nós cá outros estamos envolvidos em trevas. Quem lhe referirá o que falo? Se o homem se atrever a falar, será oprimido. Mas agora não vem a luz. O ar repentinamente se condensará em nuvens, e um vento passará e se dissipará. Do setentrião vem o ouro, e o louvor de Deus seja com temor. Não podemos compreendê-lo como merece. Grande em fortaleza, em juízo e em justiça, ele é inefável. Por isso, o temerão os homens e não ousarão contemplá-los aqueles que persuadem em ser lábios. Aparição Divina, unidade 4, capítulo 38, primeiro discurso do Senhor. Respondendo o Senhor a Jó, do meio de um redemoinho, disse: Quem é esse que mistura sentenças com discursos ignorantes? Cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e responde-me. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se és que tens inteligência. Quem deu as medidas para ela, se é que o sabes? Ou quem lhe lançou o cordel? Sobre o que foram firmadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular? Quando os astros da manhã me louvavam todos juntos e quando todos os filhos de Deus estavam transportados de júbilo? Quem pôs diques no mar para o ter encerrado quando ele transbordava saindo como do ventre de sua mãe? Quando lhe punha nuvem por vestidura e envolvia em obscuridade o que envolvedouro de infância? Eu o encerrei nos limites que lhes prescrevi, lhe pus ferrolhos e portas, e eu lhe disse: até aqui chegarás, e não passarás mais longe, e aqui quebrarás as tuas empoladas ondas. Acaso és tu o que depois do teu nascimento deste lei à estrela d'alva e que mostraste a aurora em seu lugar? E que mostraste a aurora o seu lugar? Tomaste a terra pelas suas extremidades para fazê-la estremecer e sacudir dela os ímpios? A figura impressa será restabelecida como barro e ficará como um vestido. Tirar-se-á os ímpios a sua luz e quebrar-se-á o seu excelso braço. Acaso entraste tu até o fundo do mar e andaste passeando no mais profundo do abismo? Porventura abriram-se as portas da morte e viram essas portas tenebrosas? Consideraste toda a extensão da terra? Declara-me se sabe todas as coisas. Em que caminho habita a luz? Qual é o lugar das trevas? Para que leves cada coisa aos seus lugares e saibas as veredas da sua casa. Sabias tu, então, que havias de nascer e tinhas averiguado o número dos teus dias? Entraste, porventura, nos tesouros da neve, ou viste os tesouros de Saraiva? O que eu preparei para o tempo do inimigo e para o do dia da guerra e da batalha? Porque caminho se difunde a luz e se espalha o calor. Por que caminho se difunde a luz e se espalha calor sobre a terra? Quem deu o curso à tempestade impetuosa e passagem ao estampido do trovão para que chovesse sobre a terra, sem homem, em deserto onde não mora nenhum dos mortais, para inundá-la ainda que inacessível e desolada e que criasse as ervas com o seu verdor? Quem é o pai da chuva? Ou quem produziu as gotas de orvalho? De que seio saiu a geada? E quem gerou o gelo do céu? As águas se endureceram de modo de pedra e a superfície do abismo se aperta. Acaso poderás tu ajuntar os brilhantes estrelas Pleiades? Ou poderás impedir a revolução do Arcturo?
Gente, que tudo! Acaso és tu que faz aparecer a seu tempo luzeiro, ou que levante tarde o véspero sobre os filhos da terra? Acaso entendes a ordem do céu e darás tu disso razão estando na terra? Levantarás porventura tua voz até as nuvens e te cobrirá um dilúvio de água? Porventura enviarás os relâmpagos e irão e te dirão que quando voltarem aqui estamos? Quem pôs a sabedoria no coração do homem ou que o deu inteligência ao galo? Quem contará o modo de proceder dos céus e que fará cessar a harmonia do céu? Quando se fundiu o pó em massa de terra e se formavam os seus torrões? Porventura caçarás tua presa para leões, saciarás a fome das tuas crias, quando estas estão deitadas nos seus covis e à espreitas das suas cavernas? Quem prepara o corvo para o seu sustento, quando os seus filhinhos vangueando gritam Deus por não terem o que comer? Capítulo 39. Porventura sabes o tempo do parto das cabras montesas nos rochedos, ou tens observado para que parem as corças do seu parto? Encurvam-se para dar à luz a sua cria e parem quando rugidos. Apartam-se filhos e vão a pascer. Saem e não voltam a elas. Quem deixou o asno montês em liberdade e quem soltou as suas prisões? A ele lhes dei casa no deserto e lugar onde albergar-se em terra estéril. Despreza a multidão da cidade, não ouve os gritos de exator. Olha para todas as partes, para os montes dos seus pastos e anda buscando tudo que está verde. Acaso quererá o rinoceronte servir-te ou ficará dele na sua cavalariça? Prenderás tu, porventura, o rinoceronte ao seu arado para lavrar? Ou será ele que, após ti, esborre os vales? Porventura terás confiança na tua grande força e lhes deixarás o cuidado da tua lavoura? Porventura fiarás dele que te torne o que semeaste e que te enche a tua eira? A pena do avestruz é semelhante às penas da cegonha e do falcão. Quando ele te desampara em terra os ovos, acaso acantarás tu no pó? Tu não tem cuidado de algum. Não tem cuidado de algum pé, los pise, ou de algum animal no campo que los quebre. É cruel com seus filhos como não foram os seus, trabalhos de balde sem que algum temor obrigasse. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu inteligência. Quando chega a ocasião, levanta ao alto as asas e faz zombaria do cavalo e do cavaleiro. Porventura, darás fortaleza ao cavalo ou cercarás de rincho o seu pescoço? Porventura fará dar saltos como os gafanhotos? Ou fogosos respirar das tuas ventas te faz terror? Escava a terra com a sua unha, salta com brio, corre ao encontro dos armados. Não conhece medo nem cede a espada. Sobre ele fará ruído, aljava, vingará a lança e o escudo. Arrojando espuma e rinchando, sorve a terra e não faz caso do som da trombeta. Logo que ouve a buzina, diz: vai, cheira de longe a batalha e a exortação dos capitães e o alarido do exército. Porventura cobre-se o falcão de penas pela tua sabedoria e estendendo as asas para o austro? Porventura o teu mandado se remoará a água e porá o seu ninho em lugares altos? Nas brenhas se faz a sua mansão, e nos penhascos escarpados mora, e nas rochas inacessíveis. Dali contempla sua presa, os seus olhos descobrem muito ao longe. Seus filhinhos chupam sangue, e ela onde houver carne morta logo se acha. Ela acrescentou o Senhor dizendo a Jó: porventura que disputa com Deus tão facilmente Porventura o que disputa com Deus tão facilmente o deixa? Por certo, o que argui Deus deve responder-lhe. Humilde resposta de Jó. Jó respondendo ao Senhor disse: eu que tenho falado com leveza, que coisa posso responder? Porei minha mão sobre a minha boca. Uma coisa tenho falado, que Oxalá não a houvera dito, e outra também, as quais nada mais acrescentarei. Segundo o discurso do Senhor, capítulo 40. E correspondendo o Senhor a Jó, desde o redemoinho, disse: cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e me responderás. Porventura farás tu o meu juízo, e condenarás a mim por justificares a ti? E tu tens o braço como Deus, e troveja com vós semelhantes? Reveste-se de formosura, e levanta-te em alto, e atavia-te de glória, adorna-te de magníficos vestidos. Dissipa os soberbos no teu furor, e humilha os insolentes com um só olhar.
Põe os olhos em todos os soberbos e confunde os que quebrantam aos ímpios no seu lugar. Esconde-os no pó ao mesmo tempo. Mergulha no sepulcro as suas cabeças. E eu confessarei que poderá salvar-te a tua destra. Considera a Behemote que eu criei contigo. Comerá feno como boi. A sua fortaleza está nos seus lombos, o seu vigor no umbigo do seu ventre. Aperta sua cauda como cedro, os nervos dos seus testículos estão entrelaçados um no outro. Os teus ossos são como canos de bronze, e as tuas cartilagens como umas lâminas de ferro. Este é o princípio dos caminhos de Deus. Aquele que o fez aplicará na sua espada. Os montes lhe produzem ervas, todas as laminares do campo virão ali repulsar. Dorme à sombra no esconderijo dos canaviais e em lugares úmidos. As sombras cobram a sua sombra, e os salgueiros das torrentes o rodearão. Ele absorverá um rio e não o terá por excesso. Ele se promete que no Jordão entrará pela sua boca. Nos teus olhos como um anzol o apanhará, e com paus agudos furará os seus narizes. Porventura, poderás tirar com o anzol o leviatã e ligarás a sua língua como uma corda? Porventura porás a argola nos seus narizes ou furarás a sua queixada com um anel? Porventura multiplicará por muitos rogos para contigo ou te dirá palavras brandas? Porventura fará ele concertos contigo e recebê-lo-ás tu por escravo para sempre? Porventura brincarás com ele como um pássaro ou o atarás para as tuas servas? Parti-lo-ão em troços os teus amigos, dividi-lo-ão os teus negociantes? Porventura encherás redes com a sua pele e a massa de peixes com a tua cabeça? Pôr a tua mão sobre ele. Lembra-te da guerra e não continues mais a falar. Ele, enfim, se enganarás com as suas esperanças e será precipitado à vista de todos. Capítulo 41. Não como cruel eu despertarei eu, porque quem pode resistir ao meu semblante? Quem me deu a mim antes para que eu haja de retribuir-me? Quanto há debaixo do céu é meu, não lhe terei respeito a ele nem as suas palavras eficazes e compostas para rogar. Quem descobrirá a superfície do seu vestimento? E quem entrará no meio da sua boca? Quem abrirá as portas do teu rosto? Em roda dos teus dentes está o terror. O seu corpo é como os estudos fundidos, apinhoados de escamas que se apertam. Uma está unida à outra, de sorte que nenhum assopro passa por entre elas. Uma com a outra será pegada e juntas entre si de nenhuma maneira se separarão. Seu espírito é resplandor do fogo, seus olhos como as pestanas da aurora. Da sua boca saem lâmpadas como tochas de fogo acesa. Dos seus narizes sai fumo, como de uma panela que incendia e fere. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço fará assento a fortaleza e adiante dele vai a fome. Os membros do seu corpo bem unidos entre si. Enviará raios contra eles e não o farão mover para outro lugar. Seu coração se endurecerá como pedra e o apertará como bigorna de ferreiro. Quando se elevar, temerão os anjos e os espantos se purificarão. Ainda quando uma espada o alcançar, não valerá ela contra ele nem lança contra a couraça, porque ele reputará o ferro das palhas de metal como um pau podre. Não fará rugir o homem frecheiro, as pedras fundas se tornarão em palhas. Reputará o martelo como uma aresta e se irá ao vibrar da lança. Os raios do sol estarão debaixo dele, e ele andará por cima do ouro como por cima do lodo. Fará ferver o fundo do mar como uma panela e tornará quando fervem os ungentos. A luz brilhará sobre as suas pegadas e reputará o abismo cheio de cãs. Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para que não temessem a nenhum. Todo alto vê, ele é o rei de todos os filhos da soberba. E respondendo Jó ao Senhor disse, sei que tudo podes e que nenhum pensamento é oculto. Quem é este que falto de ciência encobre o conselho? Por isso eu tenho falado neciamente que sem comparação excedia minha ciência. Ouve e eu falarei, perguntar-te-ei e responde-me. Eu te ouvi por ouvido de orelha, mas agora te vê o meu olho. Por isso me repreendo a mim mesmo e faço penitência no pó e na cinza. Epílogo. Os amigos são censurados e Jó acumulado de bens.
E depois que o Senhor falou daquela sorte a Jó, disse Elifaz de Tenã: O meu furor se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque vós não falastes diante de mim o que era reto, como falou ao meu servo Jó. Tomai, pois, 7 touros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo, porém, orará por vós. Admitirei o propício da sua face, para que não vos impute a estultícia. Porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Foram, pois, Elifaz, Temã e Baldade de Sul, Sofar e Namaate, e fizeram como o Senhor lhes tinha dito. E o Senhor atendeu a Jó. O Senhor também se deixou dobrar à vista da penitência de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe tomou em dobro tudo que ele antes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes haviam conhecido, e comeram com ele pão em sua casa. Moveram sobre ele a cabeça e o consolaram de todas as suas tribulações que o Senhor havia enviado. E cada um deles deu uma ovelha e umas arrecadadas de ouro. Mas o Senhor abençoou Jó no seu último estado ainda mais do que seu princípio. E chegou a ele ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Dia, e o nome da segunda Cássia, e da terceira Cornustíbio. E não foram achadas em toda a terra mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E deu-lhe seu pai herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu velho, cheio de dias.